Assim eu vejo vocês. Assim, eu sou uma pessoa, já falando um pouquinho de mim, já me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou uma pessoa que, quando eu dou aula, quando eu palestro, enfim, eu gosto de falar com vocês, gente. Eu não estou aqui falando sozinha, é um bate-papo, é uma troca, e eu acho que isso é muito importante, porque todo mundo tem coisas para agregar na vida. Então, por favor, falem comigo, conversem, me interrompam, pausem, vamos conversar e trocar ideia, porque eu acho que isso é o mais importante, principalmente nesse caminho que vocês estão com a Marília, né? De trabalhar marketing, de trabalhar marca. Eu acho que é um caminho muito importante essa troca, porque não só a aula, mas uma vai agregar muito a outra, tá? Acho que falando um pouquinho aí de vida, bom, quem sou eu, então, primeiro, prazer, eu sou a Paty Saraiva. Eu comecei a minha jornada na fotografia muito cedo. Eu comecei minha jornada na fotografia, eu tinha 15 anos de idade, eu estou com 38, então são muitos anos aí de fotografia. Meus primeiros trabalhos profissionais da vida foi em fotografia, fotografei aniversário de criança em filme, gente. Não tinha nem máquina digital ainda na época, eu tinha uma câmera de filme, eu fotografava aniversário infantil, revelava minhas fotos, fazia contato ali para escolher as fotos, para entregar um álbum impresso. Então, assim, eu sou de uma época bem antiga da fotografia. Minha vida foi tomando caminhos, né? Junto com a fotografia, eu fiz faculdade de fotografia no Senac, e junto com a fotografia eu fiz faculdade de relações públicas. Durante aí essa minha trajetória, eu ficava uma hora na fotografia, uma hora em relações públicas, né? Então, eu trabalhava muito, na verdade, em relações públicas fixo, em horários fixos, e a fotografia virava uma segunda profissão, né? Então, eu ia lá e fotografava alguns eventos de final de semana, então virava um complemento de renda a fotografia, mas passei por muitos anos fazendo isso, até que eu entrei na minha antiga agência, que chama Tudo em Pauta. É uma agência de comunicação, não sei se alguém aqui conhece, mas, enfim, é a agência de assessoria de imprensa e relações públicas. E na Tudo em Pauta eu não tinha tempo de trabalhar com foto, né? Ou trabalhava com RP, ou trabalhava com RP, era uma vida de 14 horas por dia de trabalho, muito intensa, e eu fiquei muito tempo, né? Eu fiquei 10 anos como sócia da Tudo em Pauta. Foi muito legal, foi uma escola para mim, eu aprendi muito. Eu trabalhei com artístico, eu trabalhei com muitos artistas, trabalhei com corporativo, trabalhei com marcas. Então, isso tudo me deu uma base muito boa aí para falar quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de marketing, etc. Essa minha vivência de Tudo em Pauta aderiu muito conhecimento para mim, né? Eu aprendi muito nessa vida. E aí, quando estava mais ou menos em 2019, eu ganhei uma chihuahua. Eu tenho uma chihuahuinha, a Cookie. Eu tenho outros animais também, pets sempre foram parte da minha vida. Mas eu ganhei uma chihuahuinha e aí com ela eu comecei a fotografar ela muitas vezes. Então eu tenho milhões de ensaios dessa minha pequena. Comecei a fazer foto dentro do clube dos chihuahuas, comecei, né, a fotografar cada vez mais. E aí a minha vontade de trabalhar com pets começou a ficar cada vez mais latente dentro de mim. Eu já estudava muito sobre comportamento animal, eu já tinha feito alguns cursinhos de adestramento, eu sempre, né, fui muito entusiasta nessa área. E aí eu estava muito estressada já de relações públicas. O mundo artístico é um mundo muito difícil, gente. O mundo artístico não é fácil de se trabalhar. E aí eu estava bem cansada dessa época, e aí foi quando eu falei, eu preciso talvez mudar de profissão, talvez eu precise buscar o meu propósito de vida. E aí foi quando eu fui fazer comportamento animal, então eu me pós-graduei em comportamento animal, fiz uma pós-graduação aí de 18 meses em comportamento animal, fiz mais alguns cursos de adestramento, e cheguei para minha sócia e falei, sinto muito, mas estou pulando fora do barco, não vou mais trabalhar com relações públicas, nem com marketing, estou indo embora dessa vida, vou trabalhar com pets. E aí, aos meus 34, 35 anos de idade, eu falei, vou virar minha vida do avesso,
porque eu virei minha vida do avesso, né? Eu larguei 10 anos de empresa, sendo sócia, para ser adestradora e fotógrafa pet. Foi uma mudança de carreira, uma mudança de chave aí na minha vida, mas foi algo que me fez muito bem, que me faz muito bem. Eu falo que hoje eu não poderia desejar uma vida melhor, né? Porque trabalhar com os pets é uma das coisas que eu mais amo fazer. E aí eu preparei essa aulinha para vocês, a Marília me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito na dúvida do que trazer para vocês de conteúdo, né? Porque trazer conteúdo de foto é legal, mas a gente tem aí também 2 fotógrafas no grupo, né? A gente tem pessoas que já entendem, e eu acho que também vocês podem sugar muito delas, que estão no mesmo grupo que vocês. Então, assim, eu não quis trazer um conteúdo específico de foto, eu quis dar uma conciliada um pouquinho para falar de comportamento animal, né? Então, para falar um pouquinho sobre o comportamento dos nossos pets, sobre a exploração que a gente tem deles no conteúdo digital, junto, óbvio, alinhado aí com a fotografia, em fazer poses e etc, tá? Então, bora lá. Temos aí uma foto lindíssima da Marília. Saudade da minha Cacauzinha, ó. Velhinha. Ai, ela era um amor. Eu amei muito ela. Bom, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre equilíbrio emocional, que é um dos assuntos que mais me preocupa quando a gente fala de mundo pet, principalmente de coisas que eu vejo. A gente vai discutir bastante sobre isso. Eu vou entrar em enriquecimento ambiental, mas eu vou entrar um pouquinho em enriquecimento ambiental mais voltado aí para o manejo, né? Então, para o dia a dia, para o manejo. Vamos falar de linguagem canina, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também, que eu mais vejo fotógrafos e influenciadores, pais de pet, cometendo muitos erros, né? E eu acho que isso é muito importante. E depois, fotografia versus comportamento, né? Então, um pouquinho aí sobre como que é lidar com esses bebês aí no dia a dia. Bom, equilíbrio emocional, né? Então, falando aí um pouquinho sobre equilíbrio emocional, eu me preocupo muito com o que eu vejo hoje em dia da exploração dos pets. Óbvio, como comportamentalista, eu enxergo os pets de outra maneira que talvez o leigo não enxergue, né? Então, talvez quando vocês estão assistindo um vídeo, quando vocês estão no TikTok ou estão vendo o Instagram de alguém, vocês não enxergam, né? Vocês não veem no dia a dia o que um comportamentalista acaba enxergando, ou alguém que entende um pouquinho mais de pet acaba enxergando. E isso é preocupante, porque muitas vezes está extrapolando o bem-estar do animal. Muitas vezes está acima a imagem dele do que o bem-estar desse pet. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas essa moça tem 1,8 milhões de seguidores no TikTok e tem 581 mil seguidores no Instagram. Gente, hoje a Pituca vai fazer look de passear no lago. A gente vai passear lá no lago, né? Na feirinha, que tem um lago com as patinhas, ela adora, né, minha filha? A feirinha chique aqui de Orlando. Esse look dela é o mais chique que ela tem, gente. Lindo, né? Gente, ela adora esse look. Tá, a gente vai colocar agora. Vamos colocar o look, vem. Eu sei. Calma, que é pra gente ir lá no lago, minha filha. Vamos, bota a cabecinha aqui. Não, é cabecinha, minha filha. Ó. É só enfiar a cabeça aqui, calma. Aqui, ó. Peraí, minha filha, peraí. Ponto, viu, gente? Rapidinho. Ela adora, eu sei, minha filha, tá linda. Agora vamos botar aqui, ó. Vamos apertar aqui na silhueta, na cinturinha. Devagar. Bom, cortei porque eu acho que deu para entender a mensagem, mas vamos abrir o áudio, vamos discutir um pouquinho? Quem já conhecia essa moça? Quem já viu o conteúdo dela? Conhecia, não tenho vontade de conhecer. É desesperador esses vídeos dela, desesperador. Dá um negócio assim ruim, dá vontade de pegar ela e dar uns tapas. Nossa, a quantidade de líquen, fora, tipo, dentes. Ai, meu Deus, que aflição.
Fora que dá pra perceber que a cachorrinha tem dor. Dani levantou a mão. Fala, Dani. Você levantou a mão? Deixa eu falar rapidinho aqui. Gente, então, eu conheço ela ao vivo, tá? Ela é minha amiga. Eu entendo muito isso, muitas pessoas já conversaram comigo sobre isso, mas assim, ela é assim o tempo inteiro, não é só para vídeo. Não é só para vídeo. Se você pegar na Pituca, ela faz isso. É impressionante. Mas assim, ela é bem tratada, ela é tudo. Eu entendo que os vídeos também passam essa impressão, mas ela é desse jeito, a cachorra é desse jeito 24 horas, é dela. Então, mas Eu tipo, acredito que seja. então, mas assim, Mas isso não é normal. Não é normal, pois é. Piorou, eu acho que piorou ainda. Se ela é assim. Não, sobre isso sim, eu concordo, não é normal, é o jeito da cachorra que vamos botar estressado, vamos botar nas nossas palavras assim, é um Então, Essa estressado de cachorra tem ser. muita dor, dá pra ver. Vamos falar um pouquinho de forma profissional sobre isso, gente. Não é normal, é uma cachorra estressada, é o que a gente, né? Muita gente acha graça, muita gente dá risada com esses vídeos dela. A minha intenção não é expor essa moça, enfim, apesar de eu não concordar, eu já comentei nos vídeos dela que eu não concordo com essa exposição, mas ela precisa de ajuda. A cachorra precisa de ajuda. Não pelos vídeos, ela não precisa de ajuda na questão de para ficar legal para fazer um vídeo. Não. Se ela é assim, né? Se ela é amiga da Dani, se ela é assim no dia a dia, ela precisa de ajuda para o dia a dia dela. É uma cachorra que, obviamente, além de sentir dor, provavelmente sente dor, a gente vai ter aí o congresso do Isa sobre dor, mas é uma cachorra que emocionalmente ela não está estável. Ela não está emocionalmente equilibrada. Eu atendo um chihuahua que tem exatamente o perfil dessa cachorrinha. É um chihuahua de 1 ano e 3 meses, e ele é assim, né, como essa cachorrinha. Gente, é medo, né? Quando a gente fala de animais de pequeno porte, isso começou com medo, provavelmente. Além de fundos de dor que pode ter, começou com medo. O animal de pequeno porte, quando a gente fala de um pincher, quando a gente fala de um chihuahua, o mundo é aterrorizante para eles. E aí as pessoas não respeitam os sinais, não respeitam a comunicação, não respeitam a linguagem do cachorro, elas ultrapassam todos esses sinais e aí o cachorro fica cada vez com mais medo, cada vez mais desequilibrado emocionalmente. Então tem um desequilíbrio emocional gigantesco. E aí isso se torna um estresse. Então, é um cachorro que vive estressado. Imagina a quantidade de cortisol que esse animal libera, sabe? A gente tem diversos parâmetros aí quando a gente fala, né, do estresse elevado para levar em consideração, até pelo bem-estar de saúde dele, né? E o que me assusta é ver uma pessoa explorar essa característica do animal. É saber que esse animal não está bem emocionalmente, é saber que esse animal não está equilibrado emocionalmente, e aí a gente explorar essa imagem desse bichinho. Óbvio, o caso que eu trouxe aqui dela é um extremo, né? Eu recebo muita veterinária compartilhando esses vídeos dela, e sempre quando é veterinário amigo meu, eu vou lá, respondo, falo, peraí, né? Vamos falar de comportamento? Já vi um monte de fotógrafo de pet que segue ela, né? Então, assim, e aí você fala assim, poxa, peraí, gente, não vamos apoiar esse tipo de coisa, né? Não vamos apoiar que um cachorrinho que emocionalmente, claramente, não está bem, vire dinheiro. Porque isso, né, é fama e dinheiro, né? É por isso que tem essa exploração. E aí, quando eu falo de bem-estar animal, isso é uma coisa que eu me preocupo muito. E a gente está num caso extremo, mas eu já vi muito influenciador pet em evento, em Pet South, em milhões de eventos, onde o cachorro está demonstrando 1 trilhão de sinais de desconforto, onde o cachorrinho está demonstrando que ele não está bem na situação e ele continua lá. Fala, Ana. Eu acho, Paty, que tipo, muitas vezes, tá? Eu não sei o caso dessa tutora especificamente, não sei o caso de outros tutores que, né, que tem um cachorro com esse perfil, mas eu vejo que muitas vezes
é falta de informação, né? Tipo, a grande maioria dos tutores não conhecem os sinais de calma, não conhecem, tipo, as pessoas têm cachorro sem conhecer nada sobre cachorro, né? Então, e eu acho que, tipo, até um certo ponto, né, às vezes a informação não chegou nessa pessoa, a pessoa, né, faz essas coisas por falta, porque não sabe que, às vezes, não sei, nesse caso, eu não sei se eu conseguiria imaginar a pessoa não tendo noção de que o cachorro está desconfortável, mas tem alguns casos que, tipo, são um pouco mais, né, sutis, principalmente, que a pessoa não faz ideia de que um licking é um sinal de desconforto, acha que o cachorro tá mandando beijinho, né, que, tipo, não faz ideia de alguns sinais de calma, e aí, ok, né? Tipo, ninguém nasce sabendo essas coisas, até porque a gente fala outro idioma. Mas, mas eu acho que, tipo, tem muita falta de informação, né? Eu concordo contigo super, Ana. Eu também acho isso. Eu acho que as pessoas têm falta de informação, sim. Mas a partir do momento que elas estão na internet expondo essas coisas, que nem no caso dessa moça, eu já comentei e milhões de influenciadores comportamentalistas já comentaram e já falaram, eu te ajudo, sabe? Tipo, já falaram, eu te ajudo de graça, sabe? Tipo, eu já vi comentários de colegas comportamentalistas escrevendo para ela, sabe? Eu te ajudo, sabe? Você não quer se consultar comigo? Tipo, porque... então, eu acho que a desinformação, ela tem o teu momento de desinformação, de realmente não saber, né? Mas determinado momento depois disso, passa. Eu fotografei a Madá e a Bica, né? Então, estive na casa com o Léo, com a Evelyn, né? E aí eu estava junto com a Juliana, que é a comportamentalista que cuida do gato da Lola, né? E a Madá e a Bica tem o Kleber, que é o adestrador delas, né? E isso foi uma coisa que eu falei muito pro Léo. Durante o ensaio fotográfico. A Bica, ela é nervosa, o Léo já expôs isso, né? Mas olha que interessante, ele não leva a Bica em evento. A Bica nunca está em evento. A Madá vai, às vezes. Mas mesmo assim, normalmente está só ele e a Evelyn. Por quê? Porque os dois pets dele, os três, na verdade, tanto a Lola, quanto a Bica, quanto a Madá, nenhum deles são pets que são socializados e sociabilizados da forma adequada desde pequenos para estar neste ambiente. Então, o que ele faz? Ele não leva. E ele explora a imagem da Bica, ele explora muito a imagem da Bica de uma maneira onde ela não passa estresse na exploração. Tá dentro dos limites dela, sim. Tá dentro do limite dela. E é uma cachorra que é uma pincher, né? Que já tem agressividade do pincher, de tudo mais, aquilo. Mas assim, ela tá super bem, Sim. né? Então, assim, hoje, por exemplo, ele postou um vídeo até de uma campanha que ele fez para o Google. Você vê quem tá junto com ele? O Kleber, o adestrador. Ele participou de toda a gravação do comercial. Quando eu fui fotografar, a Juliana, comportamentalista de felinos, estava junto para fazer as fotos da Lola. Então, isso é um cuidado que eles têm com o pet. Então, por isso que eu falo, tudo bem, o Léo já sabia desde o começo sobre isso? Não. Ele aprendeu sobre tudo isso também, né? Mas ele desde o começo ele teve essa preocupação em cuidado do bem-estar dela. E eu acho que isso que é importante. Tudo bem você não saber, mas a partir do momento que você tem acesso à informação, você precisa tomar muito cuidado com isso. Concordo, 100%. Então, a partir do momento que você tem acesso a essa informação, não tem muito mais o que falar, né? Exatamente. Eu acho que ele tira partido disso, né? Isso que é legal, porque assim, quem acompanha percebe que o personagem da Bica é realmente mais nervosa, a Madá é realmente mais bonachona, né? Ele tira proveito disso sem abusar, né? Então isso é legal. Exatamente, ele não ultrapassa esse limite, né? A gente vai falar um pouquinho de Calm Signs, eu não sei quem sabe aqui do grupo, quem não sabe, eu trouxe esse tópico, né, dos Calm Signs, para a gente falar também, porque eu acho que isso é importante. Pessoal, vocês sabem o que é Calm Signs? Todo mundo sabe a linguagem? Me deem um parecer aí. Não sei. Tá.
Então, eu vou falar primeiro de enriquecimento ambiental e aí depois eu entro em Calm Science para a gente falar um pouquinho sobre, tá? Que isso é super importante para vocês que têm pets. Eu falo que isso é uma coisa que eu ainda quero, dentro do meu Instagram de fotografia, ensinar meus tutores, porque é muito importante a gente respeitar. Eu postei um videozinho esses dias sobre, inclusive, mas eu sempre quero falar sobre. Bom, falando sobre estresse, a gente entra numa temática que é muito simples e a gente consegue ajudar muito nesse estresse. Por exemplo, a gente estava falando da Pinscher, né? Ela é estressada o tempo inteiro, tal. Eu falei para vocês de um chihuahua que eu atendo, que é como essa Pinscher. Uma das coisas que eu estou usando de ferramenta para melhorar este comportamento dele é o enriquecimento ambiental. Por que isso? Porque o enriquecimento ambiental ele promove diversas características para o pet. Todo mundo já ouviu o termo enriquecimento ambiental? Tem alguém que não conhece? Já sim. Todo mundo? Sim. Sim. Então tá, então todo mundo craque de enriquecimento ambiental. Então vamos direto para o tópico do enriquecimento. O enriquecimento, ele não ajuda apenas na questão ali cognitiva ou no você trazer de volta os hábitos primitivos, né? A gente fala muito do enriquecimento assim, você deixar que o animal exerça comportamentos naturais da espécie através dos brinquedos. Mas isso é um ponto do enriquecimento ambiental. Mas fora esse ponto, a gente tem um outro tópico de enriquecimento ambiental que é pouquíssimo comentado na grande mídia e que é muito importante, que é autoconfiança. Quando a gente trabalha no cognitivo, né? Então, se a gente pegar, né, os grandes estudiosos de cognição canina, uma das coisas muito importantes da gente trabalhar na cognição é a autoconfiança para animais que são medrosos. Por exemplo, quando eu tenho um chihuahua que tem 900 gramas, ele tem, né, ele é carente ali de um tratamento, de um manejo adequado. O que eu preciso fazer com que ele se torne confiante? Porque a falta de confiança dele gera medo e o medo gera agressividade. E aí ele se torna o mini pincherzinho do vídeo. Ó, minha mão pode provar, tá toda comida. Ele se torna o mini pincher do vídeo. A gente está fazendo um trabalho com ele agora, com os jogos, porque assim, ele não deixa nem se aproximar dele, é muito difícil se aproximar. Eu estou na 5ª aula com ele e assim, agora eu consigo fazer carinho nele. Mas foi depois de praticamente 5 aulas para conseguir fazer carinho nele, sem tomar uma mordida, por exemplo, tá? Sem conseguir chegar perto dele. O enriquecimento faz com o quê, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito tabuleiro, eu trabalho muito tapete de forrageio com ele. Ele pega ali no tabuleiro o petisquinho dele, o que ele está fazendo? Ele está se sentindo confiante, ele está se sentindo ali capaz, porque ele pega, ele tem aquele sentimento de, nossa, eu sou foda, eu consegui. E aí, isso faz com que ele melhore o comportamento de medo. Ele melhorando o comportamento de medo, ele melhora a agressividade, tá? Então, quando a gente trabalha o enriquecimento ambiental, a gente pensa em outras questões aí também, que não é apenas enriquecer por enriquecer, em fazer os exercícios por fazer, em trabalhar, não, eu estou fazendo enriquecimento porque falaram que é legal, porque é moda fazer enriquecimento ambiental. Não, gente, não é moda. E se vocês exploram a imagem do pet de vocês, né, em Instagram, né? Então, se vocês trabalham ali com esses pets, o que a gente precisa? Uma coisa que eu vejo a Marília fazendo muito e que é muito legal. Toda vez que ela sai, ela sempre filma as cachorras com os roedores lá, mordendo os cascos, mordendo ali um Benebone, mordendo com algum mordedor ou com Kong, com alguma coisa do tipo. Não sei se consciente ou inconscientemente, talvez consciente, porque a Marília já anda muito com todo um pessoal de comportamento, está cansada de ouvir a gente falar, mas isso faz com o quê? Com que os pets também se desestressem e fiquem mais tranquilos para poder exercer e sociabilizar melhor nos ambientes. Então, vocês que vão trabalhar com pets, que vão levar eles para eventos, né, que vão pensar aí
muitas vezes, em trabalhar esse pet, uma coisa muito legal é vocês trouxerem enriquecimento ambiental, às vezes, para esse ambiente. Faz enriquecimento em área externa. Traz junto com a sociabilização o enriquecimento. Esse animal vai ficar muito mais tranquilo. E ele ficando mais tranquilo, fica muito mais fácil até você explorar a imagem dele. Eu já tive casos dentro, né, das minhas fotos de eu não conseguir fotografar um pet, às vezes, de jeito nenhum, porque ele está com medo do flash, porque ele está com algum receio, e aí eu paro o ensaio fotográfico, começo a fazer uma brincadeira de enriquecimento, então começo a dar um desafio para ele, etc. Nisso eu vou introduzindo o flash lentamente, e aí eu consigo fazer as fotos depois de um tempo. Então, é o auxílio do enriquecimento ambiental no dia a dia, no manejo emocional deles. Pode falar, Natasha. Oi, Patrícia, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, assim, quanto a fazer o enriquecimento externo, porque, por exemplo, assim, eu tenho a Hope, que ela é super tranquila, vai em qualquer ambiente, muito boazinha, né? E eu tenho o Snow, que ele é medroso, e até isso que você falou, achei bem interessante, que a falta de confiança gera o medo, que gera agressividade, né? Porque justamente, assim, ele tem esse comportamento mais, assim, agressivo, né? Não comigo, né? Porque no caso esse exemplo que você usou, a cachorrinha parece ser assim até com a própria dona, né? O Snow, ele não é agressivo com a gente que convive com ele, mas com estranhos ele é bem agressivo e dá para perceber que é medo, por isso que ele acaba avançando, enfim, né, nas pessoas. E, assim, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, em questão do enriquecimento ambiental externo, por exemplo, uma vez eu levei ele num evento que a gente foi era numa cafeteria, né? Como teriam poucos pets, eu levei ele porque era um ambiente mais tranquilo. Porque, assim, também tem aquela questão, às vezes eu saio só com a roupa e deixo ele em casa, só que ele fica triste de sair com ela e não levar ele, entendeu? Então, assim. Ele fica triste ou você que fica? Não, ele fica triste, de verdade, assim, uma vez foi até engraçado, porque eu saí com a roupa e deixei ele em casa com minha mãe, a gente até faz o quê? A hora que eu vou sair com o carro, minha mãe pega ele e sai para dar uma voltinha com ele na rua, para ele esquecer um pouco, né? Mas dessa vez, como era muito cedo, ela acabou não saindo, e ele, tipo assim, ele viu que a gente pegou, ele gosta muito de passear, ele não tem problema de sair de casa, o problema é se for em um ambiente fechado, com pessoas e animais, entendeu? Esse é o problema. Agora, se for para sair, tipo, só a gente ir no shopping, ele ama parque, ele ama também. O problema é ambientes fechados, pequenos, com ele na coleira, outros cachorros às vezes vindo cheirar ele, entendeu? Ele não vai avançar em nenhum cachorro, ele vai para cima, mas se o cachorro vier cheirar ele, aí ele vai avançar, entendeu? Então, assim, ele fica triste porque essa situação foi até engraçada, porque eu saí de casa, ele tava chorando, né? Que ele é bem sentimental, ele uiva bastante, né? E aí eu fiquei assim, preocupada, né? E depois, assim, tava no carro a caminho ainda, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, e aí, o Snow parou de chorar? Ela parou, aí de fundo ele, eu falei, mentirosa, aí ele aí chorando, né? Então, assim, aí a questão do externo foi o quê? Né? Num dia que eu levei ele na cafeteria, né? A gente ganhou um focinho de porco, né? Um focinho suíno. A Hope comeu ali mesmo, na hora. Ele, normalmente, ele come em casa. Só que lá na hora ele não quis comer. Pegou, por causa do medo. Isso, ele não quis pegar. E, assim, se ficasse com ele ia ficar mais agressivo, porque se algum cachorro viesse cheirar, aí ia dar confusão. Então, o que eu fiz? Eu peguei, guardei para ele comer em casa. Ele chegou em casa, nossa, amor, comeu super. Então, assim, eu não sei, tipo, se é legal trabalhar essas coisas, principalmente de comer com ele fora de casa, entendeu? Super pertinente a sua pergunta. A gente tem duas questõezinhas aí, tá? Primeiro, ele tem ansiedade de separação em relação a outra cachorrinha. Então, isso é uma das coisas que você precisa trabalhar, tá? Essa ansiedade de separação. Ele precisa ficar bem independente de estar junto dela. Para todo mundo que tem 2 cachorros, 3 cachorros, que não consegue tirar um de casa e o outro ficar.
Gente, precisa trabalhar. Isso é ansiedade de separação entre eles, tá? Ele pode não ter ansiedade de separação com pessoas, mas eles também têm entre eles e isso precisa trabalhar. Imagina que acontece alguma coisa com um dos cachorros, fica internado e aí o outro precisa ficar... Nossa, espera só um minutinho, gente, que minha televisão ligou sozinha. Acho que a inteligência artificial deu... Ui, que medo. Enquanto a Paty saiu, eu vou contar para vocês que eu fui convidada para ir, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu não lembro, num evento lá no Castelo, lá de Vinhedo, e era só de influenciadores, e eu era a única pet, né? E aí a assessora de imprensa falou para mim, não, eu falei, olha, eu vou representando Farejando por aí, mas o ideal é que eu leve elas. Não, pode levar, não sei o que. Aí a assessora falou, mas elas são boazinhas, né? Eu falei, são. Aí eu já pensando, né? Eu no evento só de influenciador, cheio dos chiquetosos lá de Castelo e as cachorras latindo enlouquecida. Aí o que eu fiz? Eu peguei os cascos da Puritói, botei patê, congelei e levei numa sacola térmica. E aí quando eu cheguei lá, eu pedi para ficar numa... Eu falei, não, pode deixar a gente numa um canto e tal, eu morrendo de medo delas ficarem latindo. Daí botei o tapetinho, dei o casco lá para elas, como estava com patê, que é uma coisa que eu nunca dou, e eu dei congelada, elas ficaram muito de boa. E aí elas ficaram lá lambendo o casco. Não é sempre que funciona, porque, por exemplo, se eu for num lugar muito agitado, onde tem criança, por exemplo, que a Cleo não gosta, não vai ter casco que resolva, que não vai resolver. Mas como lá a gente já estava um pouco mais afastado, só tinha adulto, não tinha nada aqui, né? Ela aceitou de boa e elas ficaram latindo, lambendo o casco. E aí, no final do evento, a assessora ainda falou para mim, nossa, elas são bem boazinhas, né? Eu falei, claro, são muito. São ótimas. Mas é uma coisa que eu ia complementar, né, em relação a isso de comer, né? A gente precisa se preocupar com uma outra questão, que é os animais que têm guarda de recurso, né? Ou animais que têm muito medo, né? Que são muito medrosos, não vão aceitar também a comida. Mas, gente, enriquecimento ambiental não é só alimentar. Isso é um erro muito comum. Enriquecimento alimentar é um das pirâmides, é um dos pontos do enriquecimento ambiental. Enriquecimento social, a gente tem enriquecimento olfativo, a gente tem diversos enriquecimentos que não são alimentar, né? Então você não precisa necessariamente dar comida, né? No caso, por exemplo, óbvio, você sempre vai ter que analisar caso a caso. Você vai ter que analisar o seu pet e entender, Natasha, se ele está apto ou não, né? Nesse caso, não é o ideal levar ele. E sim você trabalhar para que ele fique separado da outra cachorrinha, né? Então, porque eles possam ficar bem separados e que você possa levar só ela e deixar ele em casa. E ir fazendo com ele um processo de sociabilização. Gente, só dá para fazer sociabilização com filhote? Não, não tem idade para fazer sociabilização. Você pode fazer sociabilização com animais de qualquer idade, de qualquer porte. Não tem... óbvio, com filhote é muito mais fácil. Mas isso não impede que você treine o seu cachorro para ele ficar apto e se sentir bem nessas situações. Então, por exemplo, se ele fica bem já na área externa, se ele já fica bem em parques, etc., você pode começar essa sociabilização aos poucos, né? Então, assim, no shopping ele fica bem. Então, senta com ele em um lugar, ali numa praça de alimentação, e faz enriquecimento. E aí vai diminuindo os espaços gradativamente. Óbvio, tem que analisar, né? Preciso fazer uma análise geral, precisaria fazer uma anamnese geral para entender todos os casos dele, mas para você ir tirando esse medo dele, e aí, conforme você vai tirando o medo, você vai usando cada vez mais as ferramentas. Tá? Ana, quer falar? Não, que eu ia falar, mas acho que você acabou de tocar nesse ponto que é, tipo, que às vezes, tipo, não é, se o cachorro, né, não tá se sentindo bem ali num tipo de evento, talvez não seja, tipo, né, a primeira resposta talvez não seja, tipo, adicionar o enriquecimento ambiental e aí ele vai ficar bem. Então, muitas vezes tem, tipo, eu, por exemplo, com o Joca, tô aqui recheando, inclusive, o jantar dele, mas, tipo, com o Joca, por exemplo, eu tive que dar um passo para trás, né? E antes de levei ele num evento. Muito bem. Espera aí. Antes de levar ele para outros eventos, ok. Eu tive que começar
fazer um treino para o Joca ser um pouco menos bruto na socialização dele, porque ele não tem reatividade com outros cães, mas às vezes ele chegando muito forte, né? E aí, às vezes, outros cachorros acabam tendo uma reação, né? Uma reatividade com ele, porque ele chega, tipo, já pulando, querendo, tipo, brincar com o cachorro e o Joca faz adestramento, então, tipo, eu sei que é brincadeira, mas é uma brincadeira meio bruta, meio jiu-jitsu, então, tipo, a gente tem que ir num espaço aberto, né, amplo, onde tem espaço para ele correr e gastar essa energia tranquilo, ok, porque ele chega no cachorro e já, tipo, numa boa, ele faz a voltinha dele, ele vai, volta, faz aquela socialização bonita de ver. Show. Num espaço menor, ele não tem esse espaço, né, de fazer a volta dele, voltar, ir, voltar, ver se o cachorro tá afim, não tá. É um espaço um pouco mais. Então, assim, agora, neste momento, eu não consigo levar o Joca em eventos menores. Nas trilhas, eventos tipo fora, externos, ok, tranquilo, que aí o Joca vai, corre, faz o dele. Mas não, tipo, não vai adiantar eu levar um Kong para um evento menor, porque ele não tá. Não Não tá vai. apto a isso. Não, com certeza. O enriquecimento, gente, não é uma solução, tá? O que eu tô falando assim, é uma dica para vocês de algo que ajuda no bem-estar, para a gente trazer bem-estar e equilíbrio emocional em esses momentos um pouco mais tensos, mas ele não é a solução. E, em primeiro lugar, o que vocês precisam é entender o que é o animal de vocês. Quais são os pets de vocês? O que eles têm? Quais são os problemas que eles têm? Eles estão aptos a serem pet influencers e saírem por aí? Ou não? É melhor ser uma pet influencer que nem a Bica, que não está apta a sair por aí. É uma pet influencer, é super famosa, o pai dela já está ganhando rios de dinheiro, prêmio e o cacete a quatro. Só que tá ali, gente. Não está sendo explorada desse jeito. Eu falo assim, o Snow, ele adora câmera, tipo assim, até mais do que a Hope, né? Porque o Instagram eu criei da Hope, né? Depois veio o Snow, acabei não mudando o nome, né? Mas o Snow, ele gosta, tipo assim, parece que ele faz as coisas para se aparecer. Agora mesmo eu tava adiantando antes de entrar na aula, né? E eles têm o armário deles, né? E ele, assim, ele tem um jeito que ele é assim, quando ele quer uma coisa, enquanto você não entrega para ele é mimado. Enquanto você não entrega para ele a coisa que ele quer, ele não desiste. Então ele fica ali. Ele estava sentado de frente para o armário dele e a gente tem que entender o que é que ele quer do armário. O armário tem roupa, o armário tem coleiro, o armário tem brinquedo velho guardado para costurar. E aí você tem que entender o que ele quer daqui do armário, né? Aí tô ali jantando, ele sentou de frente para o armário e falei: "O que você quer, Snow?" E ele fica lá assim olhando assim, com aquele olhinho meio fechado, assim, tipo, faça o que eu quero, sabe? Não vou sair daqui enquanto você não fizer. Aí eu falei para minha mãe, né, quando eu tava jantando, eu falei: "Mãe, abre aí a última gaveta para ver o que é", porque normalmente a última gaveta é o que ele enxerga, né, e fica os brinquedos velhos dele, né. Aí abriu, ele ficou lá cheirando, nem ele sabia o que ele queria de lá. Aí, pois, ele pegou agora, tá aqui o brinquedo dele todo esfolado, que tava rasgado, né? Ele queria tirar todas as espumas. Aí, o que ele faz? Ele pegou o brinquedo dele, começa a jogar pro alto para se aparecer, assim, mostrar pra Hope, né, que ele tá se aparecendo. Então, assim, ele gosta muito, tipo, eu falo, né, eu brinco, eu falo assim pra minha mãe, as pessoas gostam dele no Instagram, falam que ele é muito fofo, não sei o que, eu falo, lindo, mas é só para vocês verem mesmo, verem pelo vídeo, porque pessoalmente, assim, o problema por exemplo, uma vez eu estava até no veterinário com ele só, né? Tava com ele no colo, e aí veio uma moça para passar a mão. O problema é as pessoas que passam a mão sem perguntar, né? E aí, assim, a moça veio, aí eu segurei assim a cabeça dele e falei: "Ele morde". Ai, ela jura, mas ele não tem cara de que morde, sabe? Você fica assim, entendeu? Eu falo, é difícil, entendeu? Treino. Bora contratar um adestrador para esse menino.
Mas Tem que assim, treinar ele. solto eu não tenho problema com ele. Por exemplo, assim, entre aspas, né? A Dani que o diga, se a Dani estiver online, né? Que é uma vez, é assim, ele não machuca, né? Mas eu tenho medo, tipo assim, de machucar outro cachorro, né? Mas ele só dá, tipo assim, um chega pra lá. Ele fez isso com o Waffle. Uma vez ele tava solto, o Waffle foi cheirar ele fez assim, sabe? Mas solto assim, ele não vai em cima de nenhum cachorro para brigar, para arrumar confusão. O problema é se o cachorro vem cheirar ele, às vezes muito afoito, aí ele acaba, né? Mas ele não avança, ele faz assim, tipo, e aí eu já, tipo, né, evito de que passe disso, entendeu? Então, ele tem até, eu falo que ele só tem um amigo, que é o cachorro da minha amiga, que é bem maior que ele, e ele adora o Cido, mas mesmo o Cido, que ele adora, ele faz assim, tipo, pro Cido, quando o Cido tá estressando ele, mas super de boa, se dá bem, entendeu? O meu Vamos medo lá, Para de falar mal. Vamos lá, deixa a Paty seguir só porque são 10 para as 9, gente, só para a gente não se alongar muito. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, assim, depois, né, se você quiser, me chama, Natasha, a gente conversa aí. É que mãe sempre vai ficar ele. falando um monte do filho, né? Se deixar a Natasha vai ficar aí falando um monte e não dá, né? A gente vai passar o tempo. Depois a gente conversa. Mas é isso, gente. Então, assim, falando sobre enriquecimento, o que eu quis trazer é a importância do enriquecimento, né? Então, o quanto ele é importante no dia a dia de vocês, para a gente trabalhar esse equilíbrio emocional, e que ele pode ser um aliado para vocês dentro dos eventos, e a gente promover aí um pouco mais de bem-estar. Tá legal? A gente vai falar de um outro assunto agora. Vou tentar ser mais rapidinha para não passar muito tempo aí de vocês, que é sobre linguagem canina. Muita gente falou que não conhece linguagem canina. Lição número 1, vocês vão ter que estudar linguagem canina. É uma das coisas mais importantes, não só para quem quer ser influenciador pet, mas para quem tem pet. É a forma com qual o seu cachorro se comunica. E o que a gente mais vê é que as pessoas não sabem, né? E não culpo, óbvio, é o que a Ana falou anteriormente, né? Ninguém aprendeu isso no colégio, não tem uma matéria, linguagem canina, mas é uma das coisas que são sinais muito claros e que preocupam muito a gente. Eu trouxe esse gráfico, que é um resumão de alguns sinais, né? Quando a gente fala de calm signals, né, ou sinais de apaziguamento, né, todos esses nomes aí bonitos, o que a gente está falando? A gente está falando de expressões que os cachorros fazem que podem indicar tanto estresse, desconforto, então receio, medo, como também pode ser um sinal que é emitido para outro cachorro para acalmar outro cachorro, tá? Então, às vezes, você vê muito eles tentando se conversar por esses sinais. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, os cachorros são tirados, né, das mães muito filhotinhos, muito antes do período que deveriam, e muitos não aprendem exatamente todos os calm signs. Alguns eles sabem, porque óbvio, né, já vem de herança genética, mas alguns eles até não compreendem, tá? Então isso também é um problema de sociabilização aí de alguns cães. E esses sinais, eles emitem então para mostrar para você que eles não querem alguma coisa, né? Então eu não quero isso agora, ou isso não está confortável para mim agora, como também é um sinal de, nossa, você está nervoso? Calma aí, tá tudo bem, eu não vou te morder, tá? Tem um livro excelente, tudo bem que é um PDF, que, né, PDF são piratas, mas se a Marília não se importar, eu posso disponibilizar um livrinho para vocês de Calm Signs, que é maravilhoso, eu tenho o PDF desse livro, eu mando para vocês, para quem quiser estudar um pouquinho sobre. Mas aqui tem alguns sinais, né? Então a gente tem, né, o coçar as orelhas. Quem diria que isso é um sinal de apaziguamento? Isso é um sinal de muitas vezes desconforto, estar se coçando. O balançar do rabo. Gente, cachorro não balança o rabo só para felicidade. Agressividade também tem balanço de rabo, tá? Ataque também tem balanço de rabo. Muita gente acha que é só para felicidade. Chacoalhar, virar o rosto de lado, olhar de lado, bocejar,
né? A gente tem o ficar com uma patinha para cima, a gente tem o playball, que é a posição de pedir para brincar, a gente tem o licking, que é o ato de lamber diversas vezes aí o focinho. A gente tem o fechamento dos olhos, que os olhos ficam bem pequenininhos. A gente tem boca cerrada, a boca fecha, fica bem fechadinha. Eu sou uma pessoa que gosta de demonstrar, então vamos provocar a minha cachorra para vocês. Pronto, ela vai fazer igual a mulher agora lá do Pint lá, hein? Aquela que fala mal, depois faz igual. Gente, mas a aluna levanta uma pata só quando eu mando ela sentar. Pois é, pode ser duas coisas. Ou ela aprendeu a... Ó. Vamos lá. Muitos sinais aqui para vocês já. Minha chihuahua, gente, essa é a Cookie, para quem não conhece. A Cookie, ela dá muitos sinais de desconforto. Ela faz muito calm signs e eu trouxe ela exatamente para mostrar para vocês. Ela estava dormindo, né? Muito ali, estava capotada agora, a hora que eu acordei ela. E aí, ela tá me dando beijo? Isso é beijo, gente? Não. Isso é licking. Ela tá desconfortável, ela não quer estar no meu colo. Ó a cabeça para trás. Ó quantas vezes ela bocejou. Ó quantas vezes ela tá fazendo licking. Agora ela pegou meu cabelo. Ela tá falando: "Mãe, me desce. Eu quero voltar para minha cama." É isso que ela tá falando aqui para mim. Só que aí, o que eu faço? Ó a patinha aqui, ó. Ó a patinha como tá curvada, ó. O que eu falo muito, né? A gente não entende esses sinais. E aí a gente passa por esses sinais, a gente ultrapassa esses sinais. Vou pôr ela no chão, porque eu não preciso ficar estressando. Ó, você chacoalhou inteirinha. Assim que eu coloquei ela no chão. A gente ultrapassa esses sinais, e isso muito que gera agressividade, né? Então, o cachorro, ele tá... A gente sempre fala, né? Um cachorro nunca morde do nada. Né? Não existe o ele me mordeu do nada, ele sempre foi bonzinho, um dia ele me mordeu. Não, provavelmente ele foi que nem a Cookie, que deu 500 mil sinais para mim, por anos, e você não respeitou nenhum desses sinais de desconforto, por anos, e aí um dia ele falou, chega. E aí ele mordeu. E Como aí, o gente... caso do Pitbull, né, que viralizou recentemente, né, falando, mas ele sempre, não sei o quê. Ou aquela mulher que foi atacada, né, não sei se você chegou a ver, que tinha várias fotos dela com o Pitbull no Instagram e tudo. Bora lá, quer ver, ó? Olha os sinais, gente. Licking, ó, a cabeça de lado, olha o olhinho, a boca fechada. Orelha para trás. Olho de baleia, que é o olhinho que fica branco. Olha a quantidade de licking. Esse pitbull aí tá louco para morder essa criança. Ó, ele congela, faz olho de baleia, a orelha tá totalmente para trás, ele tá com os músculos super rígidos. Não. Olha esses pits. Olha a patinha dele, ele levanta a patinha. Ai, que fofura, né? Essas crianças com esses cachorrinhos. Não. Não, gente. Os cachorros estão estressados. E aí, quando eu falo de influenciador que leva o pet em evento, eu já vi influenciador com o pet em cima de uma plataforma no evento e as pessoas e a dona falando, ele tá morrendo de sono, porque o cachorro estava com os olhos marejados, com os olhos bem fechadinhos e bocejando. Isso não é sono, isso é desconforto. Isso é muito desconforto. E, infelizmente, isso é o que eu mais vejo em influenciadores pet. Sinais de desconforto, sinais de que não estão bem naquela situação. E os tutores não têm a mínima ideia. E aí, cadê as fotógrafas pet daqui? O que a gente vê? Fotos. A gente vê fotos de desconforto. Muitas. Vamos lá. Eu tenho Muitas mesmo. desconforto.
A Nath, a Fernanda, a outra Fernanda não tá, né, eu acho. Não entrou. Ó, bora lá. Aqui em cima, a gente tem a Gigi da Luísa Sonza. Ó a cara dela. Essa foto é minha, tá, gente? É minha. Olhinho de baleia. A gente tem a Cookie, a minha cachorra. Nas duas fotos laterais. Ó o olhinho. Ó esse licking. Na lateral de 2 chihuahuas, o que eu tenho? Eu tenho uma chihuahua fazendo licking e o outro com a patinha aqui erguida, ó. A orelha para trás. Ai, fotos super fofas. Os donos adoram. Os donos adoram. Eu sei. Eu sei. Dá mais dó. A gente tem tendência a humanizar essas questões e achar fofo. É isso mesmo, Bruna. A gente faz muito isso. A gente acha fofo isso. A gente acha que é bonitinho, né? E aí, uma das coisas que eu falo é... Tem problema eu ter essa foto, por exemplo, da Cookie fazendo esse licking? Eu tô judiando dela? Então, o que eu ia falar é, a partir do momento em que você não está forçando, é uma judiação, porque assim, minha dúvida é, por exemplo, eventos e tal, eu acho que é uma coisa que é too much já para o cachorro, e às vezes tem cachorro, tipo elas, são que eu não levo em todo evento, vai numa pet salva, nem levo, porque eu acho que é muito estresse para elas. Mas, por exemplo, tipo, em casa, eu tô em casa e tá, tipo, vem a aluna e faz alguma dessas coisas, e eu tô tirando uma foto, eu tô fazendo um vídeo, eu tô até numa viagem e elas fazem. E se eu souber, por exemplo, a Cleo é uma que faz muito essa questão de lamber, ela fica desconfortável o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô pegando nela, eu não tô agarrando nela e tudo mais, ela pode sair daquela situação. E aí, eu não sei se é essa a sua pergunta, tipo, é uma judiação ou não é? É isso que eu... Tirar É uma foto, tirar um exatamente... vídeo nisso, né? É exatamente essa questão, Má, que eu queria levantar com vocês, tá? Porque é exatamente esse limite que eu queria colocar em pauta para a gente entender, né? Eu acho que isso pode acontecer. Os calm signs, eles também significam algumas vezes simplesmente, ó, tá tudo bem, tá? Principalmente quando o cachorro quer passar para outro essa sinalização. Mas óbvio. Essa é a dúvida até, porque, tipo assim, por exemplo, se eu pegar a roupa no colo agora, por exemplo, ela vai fazer igual a sua Cookie fez, né? Vai ficar lambendo tal. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu não tô pegando ela. Se eu sentar aqui na cama, ela vai vir me encher de beijo, vai faltar engolir meu nariz, entendeu? Tem coisas diferentes. O licking e o beijo. O beijo é emotivo. O beijo, ela vem feliz até você e te lambe. Entendi. O licking é incômodo, tá? Então, por O exemplo... O licking costuma ser bem mais rápido também do que o beijo. Ele tem uma velocidade maior. E uma coisa bem importante para você perceber é bem o que você falou, se você pegar ela, vai ser um comportamento. Se ela vir até você, é outro. Então, se você sentou na cama dela e ela se sentiu do lado dela, e ela se sentiu desconfortável, você pegou ela e ela começou a fazer esse comportamento, coloca ela no chão. Ela não quer. Se fosse um Rottweiler mostrando dente para você, você não ia pegar. Mas como é pequenininho, pega. Entendeu? Se eu tivesse um Rottweiler fazendo licking, bocejando e virando a cara para trás, que nem a Cookie fez quando eu fui mostrar para vocês, você acha que eu ia estar com ele aqui no colo? Ah, que fofinho. Não. Entendeu? Olha, eu já levei uma mordida de um chihuahua de Taubaté, assim, bem SRD mesmo, que eu falei, filha da mãe, e eu tive que tomar vacina da raiva por ele, viu? Porque ele não deixa nem vacinar. Eu fui, tipo, tentar, né, fui tentar tirar uma remela do olho dele, você tinha muita secreção, olho, nariz e tal, foi no abrigo. E aí eu fui tentar ver de perto, tipo, o que estava acontecendo com o cachorro, porque eu automaticamente no abrigo sou a que lida com os cachorros medrosos e agressivos. E sobra para mim essa tarefa.
E aí, nossa, foi assim, um atrás do outro, o sinal de calma, muito rápido, não deu nem tempo de eu recuar, o bichinho já vinha aqui. Eu falei, caralho, mano, que dor! 4 semanas tomando vacina da raiva por toda esse mordida é um chihuahua de 900 gramas, gente, não tem essa, dói do mesmo jeito. Mas a grande questão, realmente, é a gente entender ali o limite, né? Que foi o que a Marília perguntou, né? Ah, mas eu estou fazendo uma foto em casa, ou as meninas que são fotógrafas. E aí? Faz essa foto ou não faz? Faz. Não tem problema fazer. No entanto, o que você vai fazer logo em seguida? Você vai tirar ele da posição. Uhum. Então, assim, você colocou ele na posição, ele começou a apresentar o licking, ele começou a apresentar. O que eu vou fazer logo em seguida? Tornar esse momento positivo. Então, liberar o cachorro para ele sair dessa posição, dar petisco. Gente, petisco, petisco. Eu sempre falo, fotografou petisco, tirou foto petisco. Pede para o tutor levar o petisco, né? Ah, se o cachorro for alérgico e etc, se não tiver petisco, pede para o tutor levar, no caso das fotógrafas. Mas vocês que são mamães de pet, levem o próprio petisco dos seus pets. E chegou no lugar da petisco. Tem um treino que a gente faz que chama Tudo é Bom. É um treino do Dante. Dante Camacho é um cara incrível de adestramento. Quem puder, siga ele. O Dante, para mim, ele é o melhor do Brasil que a gente tem hoje. E o Dante, ele tem um treino que ele fala tudo é bom, né? O momento inteiro tem que ser muito bom. O tempo inteiro tem que ser muito bom, né? Então, assim, você saiu do petisco, você chegou do petisco, ai, vou dar um monte de petisco, faz petisco natural, faz chuchu desidratado, entendeu? Tipo, que não vai engordar o cachorro e a maioria deles gosta de chuchu. Tipo, cara, cria um petisco que você possa dar em uma quantidade maior e recompense muitas vezes o cachorro de vocês. Recompensem o pet de vocês diversas vezes durante as situações, porque isso vai ajudar muito. Então, a Cleo chegou, né? Você tá lá fazendo a foto dela, ela levantou a patinha, né? A Luna levanta a patinha, né? A Luna levantou a patinha. Ela tá ali, entende se essa patinha não é porque ela quer dar pata, tá? Mas se ela só levantou por um desconforto, faz a foto rapidinho, já pega um brinquedo, já joga no chão, já corre, tá? Se vocês verem os meus ensaios, gente, eu fico às vezes 2 minutos fazendo um clique ali, né, numa pose, acabou o clique, eu pego fogo com o cachorro de novo. Tem fotógrafo pet que fala, ai não, tem que deixar o cachorro calmo, etc. Não, cara, eu pego fogo com o cachorro. Eu vou, brinco com ele, empolgo, né? Aí depois eu paro, coloco ele em calma de novo e levo ele para foto de novo. Por quê? Porque eu tenho que tornar aquele momento o mais prazeroso possível. Fala, Má. A aluna associou a pata com sentar, eu não sei o que é, já desde pequena, ela senta e já levanta a patinha, mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu acho que é importante também a gente olhar cada bichinho como único, né, porque a aluna tem um exemplo que uma vez até eu postei num story, e aí uma colega minha veio falar, porque ela está desconfortável, você tem que tirar ela dessa situação e tal. O que acontece? A aluna, ela é uma cachorra que principalmente animais do tamanho dela, um pouco maiores, ela demonstra um pouco de medo, mas ao mesmo tempo, principalmente quando ela está solta, ela quer chamar o cachorro para brincar, mas ela vai tipo assim, eu quero, mas estou com medo de você. Então o que ela faz? Ela põe o rabo entre as pernas e vai atrás do cachorro, entendeu? E ela fica botando a pata no cachorro com o rabo entre as pernas. E eu fico, cara, quando aconteceu isso de eu colocar esse story, né, e a pessoa veio falar para mim e tal, eu pensei, eu me autoavaliei, falei, cara, será que eu estou fazendo errado? Mas ela estava numa pousada solta, não estava com coleira, ela tinha por onde fugir, ela tinha eu ali, que ela às vezes corre para pedir colo, ela tinha o chalé que estava aberto, que ela podia entrar, e ela estava indo para o cachorro para bater a pata no cachorro. Então, assim, ao mesmo tempo que ela estava desconfortável, ela tinha por onde sair. E depois ela virou a melhor amiga dele. Ela estava demonstrando submissão para ele, por isso que ela ficou com o rabo entre as pernas, tá? Então, assim, eu não... mesmo. Eu não gosto de usar o termo submissão, porque, infelizmente, aí tem a onda de adestradores antigos, né? Dominância e submissão, mas, assim, entre eles, né? Dentro do sinal de apaziguamento, o rabo entre as pernas, o medo, ela está escondendo ali os cheiros dela, mas ela também está passando um sinal para ele
de que ela não é agressiva, de que ela não vai querer dominar ele, entre aspas, em muitas aspas o dominar, tá, gente? Mas ela não vai querer dominar ele de maneira nenhuma, né? Ela não vai querer se sobressair para ele. Então, talvez a forma dela que ela aprendeu de se relacionar, até porque é cachorro de adoção, a gente não sabe exatamente, né, tirado da mãe quando, como foi, essas histórias são bem confusas, mas a gente tem nessa questãozinha aí, muito de não saber, às vezes, dar o sinal correto. E aí, provavelmente, ela baixa para mostrar para ele que ela tá indo só brincar, que ela tá calma e etc. Tá? Então, provavelmente é por isso essa postura dela. Mas, óbvio, a gente sempre vai ter que avaliar, cada um, avaliar um pouquinho. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é estudar a linguagem, para vocês entenderem, aprendam sobre, né? Não é numa aula de 1 hora aí que a gente vai conseguir explicar exatamente o que é uma linguagem canina. A gente vai ter que marcar mais horas com a Paty, já até vi, porque todo mundo, esse assunto é o que mais nos interessa. Eu precisaria ficar horas com vocês conversando para falar sobre tudo isso, né? Mas é uma coisa que, tipo, ajuda muito, né? É uma coisa que, se você entende, que se você aprende, ajuda você a ler. Então, assim, teu cachorro tá dando sinais, não pega ele no colo, ao invés de pegar ele quando ele tá dormindo, chama ele. E a principal coisa, gente, se coloque na situação do seu cachorro. Pense você que seu namorado com sua namorada está deitada, dormindo, e a pessoa te pegar no colo. Olha, eu não sei vocês, mas eu ia ficar muito pé da vida. Muito pé da vida. Tipo, gente, me larga. Né? Então, assim, é uma coisa que se coloca na situação e pensa se você quer essa situação. As meninas querem falar, né? Desculpa, a gente pode falar. Assim, ela é muito boazinha mesmo. Ela, tipo, gosta de outros cachorros. Assim, ela sempre foi acostumada a brincar com outros cachorros, né? Depois que o Snow chegou, ela não, tipo assim, se ele tá junto, ela não interage tanto, assim, com outros cachorros, porque interage mais com ele. Mas resumindo, assim, a minha dúvida ela tem pelo curto, só que é um pelo curto volumoso. Então, ela tem uma mania de arrepiar os pelinhos das costas, só que eu não acho que, tipo assim, seja, assim, um desconforto. Eu queria entender o que é. Então, é um desconforto. Mas, por exemplo, assim, ela vai tirar um cachorro novo. Ela se arrepia, só que, tipo, ela começa a dar pulinhos e depois ela tá brincando com o cachorro. Tá? Esse ato de arrepiar as costas, tanto que a gente sempre fala, gente, principalmente quem tem cachorro agressivo, nunca passe a mão nele no contrário dos pelos, tá? Sempre quando a gente passa a mão em cachorro, é sempre a favor do pelo. A gente nunca passa ao contrário, nem para brincar, tá? Por quê? Esse ato de arrepiar as costas, o que eles fazem, né? Então, eles arrepiam todos os pelinhos ali. Não é só ela, todo cachorro arrepia as costas. Eles arrepiam para se mostrar um pouco maiores. Eles querem aumentar o tamanho deles perante ao outro. Então, quando ele arrepia, ele passa uma envergadura maior, né? Então, ele parece que ele está maior, tá? O arrepio nas costas, sim, é um sinal. Vamos lá, de novo, termo que eu não gosto, mas é um sinal de dominância, entre aspas, tá? É um sinal dele se mostrar maior, dele se mostrar mais forte, né? No caso dela, o que ela faz? Ela se arrepia, depois ela começa a brincar, mas a gente precisa entender, eu precisaria ver vídeo dela brincando para entender se realmente como é essa brincadeira dela, porque às vezes não é uma brincadeira, às vezes ela tá ali numa disputa só para mostrar um pouquinho de que ela é mais possessiva, de que ela é mais forte, né? Aí você pode reparar, cachorro que tá brincando e põe muito a pata em cima do outro. Ela é muito tranquila, assim, para brincar. Então, assim, coloca tipo a patinha apoiando nas costas do outro. E ele tá brincando, né? Sim. Ela tá brincando, ela não deixa de estar brincando, tá? Mas às vezes essa brincadeira é uma brincadeira que demonstra um pouquinho uma postura dela de dominância. E provavelmente ela arrepia por causa disso. Só que se ela pegar um cachorro que entende que arrepio é uma posição de briga, este cachorro vai começar a brigar com ela ou rosnar para ela imediatamente, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque é aquilo que eu falei. Como os cachorros, eles são hoje em dia tirados das mães fora do prazo, né? A gente não tem a sociabilização correta, muitas vezes eles também não entendem essa linguagem. E aí ela desenvolveu esse arrepiar, às vezes, por alguma questão, né?
dela. Eu acho que ela aprendeu até com uma outra cachorra que ela brincava, foi Todos uma das eles sabem. primeiras. É realmente assim, a gente precisaria assistir essa socialização dos dois para eu te dar uma leitura melhor, tá? E a gente tomar um pouquinho de cuidado realmente com as interpretações humanizadas. Ah, ela tá apaixonada por ele, ela tá muito feliz. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em humanizar. Ela pode estar muito feliz, tá? Eu não tô falando que você tá errada em dizer que ela está muito feliz, não é isso. Mas eu tô falando que a gente tem que avaliar começar a tirar um pouquinho as nossas emoções pessoais e entender como os cachorros funcionam na socialização entre eles para julgar a condição, né? Uma coisa que a gente vê muito acontecer, gente, as pessoas falando, o cachorro salvou o outro cachorro que morreu, que estava caindo afogado. Tem um vídeo clássico de um pitbull que tem um filhotinho que está se afogando, o pitbull vai lá e tira o filhotinho de dentro da água e todo mundo comemorando que ele salvou o filhotinho. Não, ele queria comer o filhote, gente. Desculpa estragar o mundinho de vocês, mas ele queria comer o filhote. Era uma coisa brincando na água e pulando, e ele queria atacar aquele filhote, mas a tutora chegou e impediu logo no instante. Mas você assiste o vídeo, você acha que ele está salvando. Então, essas leituras que a gente precisa aprender realmente aí sobre o comportamento para entender como está a sociabilização, né? Porque às vezes, por exemplo, você fala assim, ela tá pulando, às vezes eles só estão numa disputa, show, é uma raça primitiva, né? De um grupo primitivo, que é um grupo super dominante. Será que eles não estão fazendo uma disputa de dominância, mesmo que seja uma brincadeira, tá? Porque pode ser uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira e uma brincadeira saudável, mas mesmo assim pode ser uma brincadeira que fica em disputa o tempo inteiro. Ana, quer falar? Não, eu queria só dar um exemplo do Joca, por exemplo, que eu resgatei ele com 1 ano e 8 meses. Então, eu sempre falo que, tipo, a socialização dele com outros cães, muito bom. Tipo, ele sabe se comunicar muito bem, né? Eu que não sei interpretar o sinal, tipo, não sabia. Hoje em dia eu tô muito melhor nisso. Mas eu tive que... O Joca ia pra creche por muito tempo. Às vezes ele ainda vai em situações que eu preciso e tal. Mas a gente começou a perceber que ele tava ficando muito hiperestimulado na creche, né? Por ter passado muito tempo também na rua, tipo, quando ele chegou em casa, ele ficava muito hiperestimulado, tipo, ele ficava muito agitado, precisava de... Enfim, a gente foi cuidando disso. Mas a partir do momento que eu tirei ele da rotina de creche, eu precisei buscar alternativas de socialização para o Joca. Porque na creche eles fazem uma socialização muito boa, é uma creche baseada em adestramento positivo, tipo, todas as tias da creche, digamos, são super treinadas para reconhecer todos os sinais e tudo mais. Mas eu, como tutora, não... Tipo, eu sabia o básico do básico. E aí eu pedi para minha adestradora para a gente fazer uma aula só disso, tipo, dela me ajudar a interpretar, porque assim, mandava vídeo para ela e tal, mas faltava. E aí eu ficava muito insegura, porque o Joca, às vezes, ele parece que ele tá rosnando, para mim, tutora, parece que ele tá rosnando. E ela falou para mim, Ana, não. Tipo, isso daqui é brincar. Ele tá chamando para brincar, ele tá chamando outro cachorro para brincar. Mas sim, outro cachorro pode interpretar isso como um rosnado. Então, também faz parte, tipo, da minha responsabilidade como tutora do Joca, interpretar não só os sinais de calma do Joca, mas dos cachorros que estão vindo brincar com ele, né? Eu não vou apresentar o Joca para um outro cachorro que tá com a guia esticada, porque eu já sei que aquele cachorro, tipo, né, tá tenso. Não importa se ele é um cachorro tenso ou não é tenso, o fato de ele tá com a guia esticada, tipo, o tutor já tensionou ele, tanto faz, enfim. Mas eu não vou apresentar o Joca para um cachorro na guia. Ai, não, mas ele é bonzinho. Cara, não vou. Pode ser bonzinho, então solta ele, tira ele da guia. Entendeu? Se ele é bonzinho assim, tira ele da guia, porque aí sim a gente faz a socialização. Com a guia esticada não vai rolar. Então, tipo, faz parte dessa minha... Eu aprendi, foi algo que eu aprendi. Mas que faz parte da minha responsabilidade como tutora do Joca, não só interpretar os sinais de calma dele, mas muito mais dos outros. Porque o Joca emite muito claro, né? Mas às vezes alguns outros cachorros podem não saber interpretar ou até mesmo sabem interpretar e não curtem, né? E tá tudo bem. E a outra coisa que eu ia falar é que não é porque
Tipo, o Joca num evento, num passeio, às vezes a gente vai dar uma volta no shopping para fazer treino, e aí, beleza, ele tá ótimo, tá super calmo, a gente faz relaxamento externo. O Joca. A gente faz relaxamento externo, e aí ele começa a. Tipo, ele fica super bem, mas chega uma hora que ele cansou, ele já esgotou a capacidade cognitiva dele, não tá mais a fim de treinar, e aí ele começa a não responder, começa, né, a exibir outros sinais também de cansaço. E hoje eu sei reconhecer esse limite dele, e aí, beleza, ok, treino acabou, mas não é porque agora ele está exibindo esses sinais de calma que ele não curtiu o rolê até agora. Né? É que às vezes chegou no limite dele. Aí, beleza, ok, né? Tipo, acabou minha bateria social. Acabou minha bateria social e tá tudo bem, mas não é porque acabou a minha bateria social agora que eu não curti a balada até agora, que eu não curti o rolê até agora. Né? Então, tipo, acho que também tem isso. Tipo, não é o que a Marília falou, né? Tipo, às vezes a gente tá viajando e tal, e a Claire, ou a Luna, exibem esses sinais de calma aí. Nossa, será que elas não curtiram a viagem? Não, tipo, talvez, pô, aquela interação não tá legal, entendeu? Ou, tipo, aquela... ou elas estão cansadas e querem ir pro quarto e tá tudo bem, entendeu? Mas não significa que elas não curtiram até agora, ou que não, talvez num outro dia elas não curtam aquele rolê. Mas tipo, é bem do contexto, né? Você precisa entender, né, o seu pet muito, né? Você precisa. Eu digo sempre assim: você precisa conhecer a linguagem, você precisa conhecer comportamento canino, você precisa, ou de felinos, tá, gente? Eu tô falando de cães, mas gatos também, tá? Então você precisa conhecer o seu pet, você precisa conhecer o comportamento deles, você precisa conhecer o que é comportamento natural da espécie, né? Então você precisa entender tudo isso e aí sim avaliar o seu pet. E aí começar a entender. A Cookie, ela é uma cachorra que ela fica muito bem em ambiente externo, ela é reativa a outros cães, mas ela teve uma sociabilização muito ruim quando ela era filhote, ela teve diversos problemas quando ela era filhote, ela é muito reativa a outros cães grandes, principalmente Golden. Mas, por exemplo, se ela estiver num evento que não tem cães, ela fica muito bem, ela sociabiliza com todo mundo, ela fica super bem, mas ela tem o limite dela. E eu sei disso. E quando ela chega no limite dela, ela vem pro sling, deita, enfia a cabeça dentro do sling e, tipo, morri. Ninguém fala comigo. E se você for chamar ela e começar a provocar ela vai ficar irritada. Mas é porque deu o limite dela, né? A Fernanda estava comentando aqui no chat sobre a cachorrinha dela que não tem duas patinhas, né? Ele é paraplégico, o cachorrinho dela é paraplégico. Cães deficientes, cães paraplégicos, a gente tem itens a mais, Fê, para conseguir analisar, tá? Além dos calm signs mudarem e a gente ter que entender um pouquinho, porque ele não consegue exercer todos os sinais, então às vezes os sinais se modificam. A gente precisa analisar junto com uma veterinária comportamentalista se ele realmente não tem dor, porque que nem eu atendo um que não tem uma pata, que só tem 3 patas. Gente, ele tem dor, óbvio. A gente tá com o pé machucado, a gente não fica com dor na outra perna, porque sobrecarregou ou nas costas porque tá andando torta, é a mesma coisa para um cachorro que é amputado. É que os veterinários têm mania de falar, não, eles andam super bem, ficam super ótimos, adaptados. Gente, dor eles vão ter, tá? Então a gente teria dor se a gente estivesse nessa situação. Pergunta para qualquer amputado se ele não tem dor, né? Ele tem outros tipos de dor porque ele faz mais movimento com outros membros, com as costas, etc. Então funciona da mesma forma. Então provavelmente ela tem dor, ele tem dor. Então a gente tem que entender quais são as dores dele, né? O que a gente pode fazer às vezes para essas dores. Tem terapias holísticas muito legais, complementares. E aí quando a gente fala de paraplégicos, a gente tem que analisar muito caso a caso, né? Então quais são as deficiências, quais são as situações? Porque é isso que você falou. Não dá para saber se ele quer fazer xixi, se ele não quer pôr roupa, se ele quer tirar roupa. É sempre complicado a gente fazer essa avaliação de um todo, né? Mas aí a gente vai ter que trabalhar junto com um veterinário comportamentalista para realmente trabalhar isso. E aí eu vi aqui que você falou, né? Que o fisioterapeuta fala que ele não tem dor. Não é físio, vai num veterinário comportamentalista, tá? Porque o físio vai falar que não tem dor, o ortopedista vai falar que não tem dor. E tem. e assim, eles têm mania de julgar e falar, ai, não, tá? A Luísa Cervenka tem um seminário incrível sobre dor e comportamento que vai acontecer agora em outubro. Ó, eu tô vendendo o seminário dela e eu não sei nem se eu vou. Luísa, me patrocina.
Então, assim, tem um seminário incrível sobre dor e comportamento animal, tá? E é super legal até para vocês, gente, todos vocês que estão com os pets, etc., estudarem e aprenderem. Leigos podem participar? Podem participar, sim. Não tem problema. Ni, você, que saudades, Ni, eu amo a Ni, gente. O Thor, por exemplo, ela ensinou, gente, o Thorzinho a tirar foto. Então, hoje ela fala pro Thor foto e ele para. Eu ia chegar nesse ponto agora, que é treino, respeito da leitura corporal, recompensas e aromoterapia. Gente, eu uso muito aromoterapia para fotografar, eu uso muito aromoterapia para treinar, tá? Usem aromoterapia, tem a Carol da Aromoterapete. Chama a Carol para fazer uma palestra para o pessoal. É muito Sim, legal. é muito legal, eu gosto também da questão. Eu comprei até para elas para pôr na bandana, igual o videozinho que você fala, né? Que você postou lá. Eu comprei da Carol. É maravilhoso. Meu, a Carol é incrível, chama ela, porque ela é uma pessoa fantástica e tem muito conteúdo também para agregar. A Carol faz aromaterapia voltada para pets, gente. Eu uso super. Quem não conhece, depois procura Aromoterapete, vai conhecer. Mas assim, treinem para tirar foto. Treinem a foto, treina selfie, sabe? Treina apontar o celular e olhar para o celular, sabe? Treina o cachorro de vocês, que vocês exploram eles na imagem, então vamos treinar eles para isso? Vamos deixar isso mais gostoso? Porque se o cachorro é treinado para fazer foto, é treinado para fazer vídeo, fazer foto, ou o gato, gente, eu tenho um aluno que é um Spitz e tem uma irmãzinha que é um Bengal. E a Bengal faz toda a aula junto comigo. Se vocês verem os vídeos da minha aula, a Bengal já senta e já dá a pata. É a coisa mais linda do mundo, a gatinha. Dá para treinar a gatinha, dá para treinar o cachorro, dá para treinar qualquer bicho, gente. A gente treina em zoológico, o pessoal treina tigre, treina girafa. Então, assim, qualquer bicho pode ser treinado, tá? Então, assim, é condicionamento operante. Então, é só você fazer um condicionamento que você consegue. E ele vai fazer o que você quer. E aí, se a gente treina e a gente ensina a tirar foto, a gente ensina a fazer vídeo, a gente ensina a participar dessas coisas, o que acontece? A gente tem como resultado final cachorros que gostam, animais que gostam de fazer isso, ficam felizes e a gente consegue tirar fotos e gravar vídeos e postá-los muito mais facilmente.